Sakamoto, você tem análise sobre esse assunto também, a ação do ICE, né, em Minneapolis? Eu escrevi no sábado, foi engraçado, na verdade, porque eu escrevi a coluna no sábado sobre o protesto de Minneapolis antes da morte do enfermeiro do Pratt, né? Os protestos estavam sendo chamados por conta, principalmente, de outra morte, da Renee Gold, que tinha sido executada por agentes do ICE. E era uma cidadã norte-americana, não tinha feito nada para ser morta, né? Mesmo assim, ela acabou sendo executada e somando com essa operação longa que está acontecendo em Minnesota, principalmente em Minneapolis, contra a migração, com xenofobia explícita por parte do Trump, o pessoal foi à rua num protesto trazendo gente de todo o estado, gente de outras partes do país, para protestar contra o ICE, como bem colocou a Dani, contra a polícia anti-imigração do governo Donald Trump, né? E aí que aconteceu? Aconteceu a morte dele em meio a esses protestos que, na verdade, escalou em nível muito maior do que muita gente imagina. Olha, tem um ponto que esse tipo de protesto, e acho que é por isso também que a gestão Donald Trump está dobrando a aposta, né, em cima disso, porque esse tipo de protesto e esse tipo de consequência, de convulsão social, lhe traz más memórias, lhe traz memórias duras, né, faz ele reviver um pesadelo pessoal. Porque não sei se vocês vão lembrar, 6 anos atrás, lá em 2020, na mesma Minneapolis, a algumas quadras de onde morreu a Renee, de outras tantas quadras de onde foi morto o enfermeiro, né, tinha sido executado pela polícia local o George Floyd, né, com aquela cena, com aquele joelho no pescoço por parte de um policial enquanto ele gritava "I can't breathe", ou seja, eu não consigo respirar, eu não posso respirar até a morte. A morte do Floyd provocou protestos nos Estados Unidos inteiro, em meio puxados pelo Black Lives Matter, e não só nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo, no Brasil também, isso ajudou a levantar a pauta antirracista por aqui. E aqui o governo dos Estados Unidos não compreendeu, ou melhor, compreendeu e optou por um outro lado, e isso ajudou a tirar voto de Donald Trump, sim. Né? O Black Lives Matter e toda a convulsão social nascida daquele movimento racista ajudou sim a tirar voto do Trump. Então, aquilo, ainda mais num ano de eleição legislativa de midterm, onde vai se renovar uma parte do Senado e a totalidade da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, isso dá calafrio para o Trump. Tanto é que o J.D. Vance, o vice-presidente, vem a público, né, depois da morte da Renee, e fala que culpa a esquerda, culpa agitadores profissionais, culpa tudo, menos culpa a violência da política de Donald Trump para a migração. E aí o que acontece? No meio desse chamamento, no meio de um protesto que coalhou as ruas, gente, é que não sei se vocês não estão tendo a devida proporção do frio que está em grande parte dos Estados Unidos neste momento, devido a uma coluna de ar super frio vindo do Ártico. Estava batendo quase -30 em Minnesota. E o pessoal estava na rua. Protestando. Milhares de pessoas. Tipo, o pessoal, comércio fechou, igrejas fecharam, todo mundo foi para a rua. Né? E aí o que acontece? No meio disso, morre mais um. Então, neste exato momento, o Trump, ele dobrou a aposta. Hoje, tem as informações que já estão circulando de que ele deu uma tirada do pé do acelerador, diz que ele e o governador de Minnesota, Walz, estão na mesma fase, estão em sintonia. O governador disse que o Trump já ia dar uma desacelerada também com relação à operação do ICE. Isso não é porque o Trump tem consciência, porque o Trump não funciona com essa base racional. Isso é porque o Trump sentiu o cheiro de queimado. E como está eu, a Dani, o Vinícius falando, e o Vinícius falou agora há pouco, o Trump, ele age pensando em eleição, ele age pensando em manutenção da possibilidade de poderes quase imperiais que ele tem hoje, por ter maioria no Senado, maioria na Câmara, maioria na Suprema Corte. Então, ele age dessa forma porque ele age sempre querendo manter esse poder conquistado para ele fazer o que ele quiser e remoldar os Estados Unidos à sua imagem e semelhança. A questão é que isso fez com que ele sentisse cheiro de queimado. E neste momento ele está tirando o pé do acelerador. Sim, pessoas na rua protestando
fazem efeito e causam efeito. Ainda mais num caso como esse, que, como eu disse, faz com que Trump tenha seus piores pesadelos.